Fala, meus irmãos, tudo na paz? Aqui Braulio Viana do Palavra Exposta. Nós estamos falando sobre a carta de Tiago. E a família tem crescido muito, nós estamos aumentando muito o número de inscritos e eu quero muito pedir para que você deixe um comentário acrescentando informações a respeito do que citaremos aqui através desse vídeo, que você possa também compartilhar testemunho ou palavra, alguma palavra que foi útil para você, que fez abrir um pouco mais a sua mente a respeito do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com o próximo, dos estudos que estamos mencionando. Deixe o seu joinha também, compartilhe com aqueles que você acredita ser útil. Essa palavra ela é poderosa para curar, libertar, salvar, transformar, enfim, nós estamos mencionando a palavra de Deus. Eu quero, através desse vídeo, falar sobre o capítulo 1, do versículo 22 a 25. Mas eu quero lembrar os versículos anteriores, em que falamos sobre acolher a palavra de Deus como uma boa semente em nosso coração, que é a terra, e que nós precisamos limpar essa terra. Agora, Tiago ele está preocupado não só em transmitir o conteúdo, mas também em nos incentivar a praticar a palavra de Deus. Porque só ouvir, ou só falar, ou só reter o conhecimento não é suficiente para causar transformações em nossa vida. Para sermos transformados, precisamos desejar viver a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática. Vamos ler o texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está preocupado em nos ensinar a colocar a palavra de Deus em prática. E isso é fundamental. Nós não fomos chamados para vivermos em comunidade, em comunhão, simplesmente para adquirirmos conhecimento, para debatermos conhecimento, para falarmos de conhecimento, mas fomos chamados para praticar o conhecimento. E aqui eu percebo que nós, como igreja cristã, estamos falhando muito, estamos deixando a desejar na prática do conhecimento. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, no capítulo 7, no verso 24 ao verso 27, ele falou algo interessante sobre o sermão que ele havia acabado de dar. Ele disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ou seja, ele também convidou os seus ouvintes a praticar a palavra de Deus, a colocar a palavra em prática, porque só ouvir não é suficiente para causar transformação. A transformação acontecerá na nossa vida a partir do momento que desejarmos colocar em prática a palavra. E eu sei o quanto é difícil, e eu sei o quão é desgastante, porque nós temos muita dificuldade de colocar a palavra de Deus em prática, mas nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Espírito de Deus estará sempre conosco, nos auxiliando e nos ajudando. Eu lembro os irmãos que é necessário nós exercitarmos dia após dia tudo isso. Precisamos exercitar o perdão, a misericórdia, a bondade, a caridade, a justiça. E nesse exercício, o Espírito de Deus ele vai trabalhando em nosso coração para que nós venhamos nos transformar cada vez mais à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É um processo transformador. Nós precisamos primeiramente desejar colocar a palavra de Deus em prática. Lembrando novamente as palavras de Jesus, ele disse que havia o homem imprudente e o homem prudente. O imprudente edificou a sua casa sobre a areia e o prudente sobre a rocha, de maneira que o vento e as tempestades vieram sobre ambos. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia não resistiu. O imprudente viu a sua casa ruir. Já o prudente que edificou sobre a rocha viu a sua casa permanecer de pé. E o que seria edificar a sua casa sobre a rocha? É edificar a sua vida dentro dos ensinos, dos princípios bíblicos, dos princípios do Evangelho. Quando você faz isso, você está edificando a sua casa sobre a rocha, você está cavando fundo na palavra de Deus, colocando-a em prática
E isso faz com que você permaneça firme na presença do Senhor. E isso só se faz no secreto. É muita meditação bíblica no secreto, é muita oração e é muito jejum. É secretamente que você constrói os fundamentos para ter uma vida cristã saudável. Deus, Ele quer que sejamos praticantes da palavra dele. Tiago nos exorta a isso. Jesus também nos exorta a praticarmos a palavra de Deus. Tiago, ele também está falando sobre a palavra de Deus como um espelho. Quando nós temos o interesse de praticar a palavra de Deus, é como se olhássemos para o espelho com atenção, não apenas de relance. Quando não temos interesse de viver a palavra de Deus, temos interesse simplesmente de acumular conhecimento ou de falar sobre a palavra de Deus, é como se olhássemos para o espelho de relance. Ou seja, nós não conseguimos nos ver no espelho, de maneira que a gente não consegue identificar quais são os defeitos que podem ser consertados, quais são as sujeiras que podem ser retiradas, aonde nós podemos melhorar. Quando nos olhamos no espelho, nós temos esse objetivo, ver se a nossa aparência está agradável, se temos que limpar os olhos, a boca, ou se precisamos arrumar a roupa, trocar alguma peça. Esse é o objetivo. E nós fazemos isso com atenção. Quando vivemos a palavra de Deus e temos interesse em praticá-la, nós estamos olhando para a Bíblia e a Bíblia está olhando para nós. Ela é um espelho para as nossas vidas, de maneira que conseguimos identificar os nossos erros, as nossas falhas e podemos também consertar e podemos também nos aprimorar cada vez mais. Nós precisamos usar a Bíblia como espelho, olhar atentamente o que a palavra de Deus diz para sermos aperfeiçoados por ela. Certamente ela vai revelar coisas profundas ao nosso respeito, coisas difíceis ao nosso respeito. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos falhos, mas na mesma medida que ela revela esses pecados, revela essas falhas, ela também vai alimentando esse desejo de viver a palavra e o próprio Espírito de Deus vai nos concedendo poder para triunfar sobre esses erros e sobre essas falhas. A palavra de Deus ela é espelho. Tiago, ele fala também sobre 2 pontos positivos daqueles que atentam para a palavra de Deus. O primeiro deles é a liberdade. Aqueles que estão atentos à palavra do Senhor, eles experimentam a liberdade. Ao contrário do que muitos imaginam, a vida cristã não é uma prisão, a vida cristã é liberdade. A liberdade que muitos anseiam, jovens anseiam, a liberdade que pensadores anseiam, a liberdade que muitos desejam está na palavra de Deus. Jesus Cristo disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E libertará do quê? Libertará do domínio do pecado, do poder do pecado. O pecado ele exerce um domínio sobre as nossas vidas. E à medida que nós nos relacionamos com a palavra de Deus vai nos libertando e o Espírito de Deus vai nos dando condições para triunfar sobre o pecado. E o pecado deixa de exercer o domínio sobre as nossas vidas para que a gente possa viver em liberdade. E o que é a verdade? A verdade é a própria palavra. Jesus Cristo disse em João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos estar em contato com essa palavra que é a verdade e que fala a respeito de Jesus, porque ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra está falando de Jesus, Jesus está revelado na palavra. Quando estamos atentos à palavra de Deus, estamos atentos a Jesus Cristo e ele vai nos libertando pouco a pouco do poder do pecado. Em João 8,36 eu encerro e ele diz assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa que está em contato com a palavra, com o desejo de praticá-la, atenta à palavra de Deus, pode até cometer escorregões, pode até cometer falhas, pode até cometer erros, porque faz parte, é inerente ao ser humano, mas ela não vive mais no domínio do pecado, porque Jesus Cristo liberta essa pessoa do pecado. Então viver a palavra de Deus é viver a liberdade em Cristo Jesus. Deus quer que sejamos livres. E o outro ponto interessante que resulta em sermos atentos à palavra de Deus é que seremos bem-aventurados em tudo o que nós realizarmos. Isso não significa necessariamente riquezas, recursos financeiros.
pode ser uma consequência, mas muitos outros fatores estão envolvidos para que isso aconteça. O que Tiago está propondo é: tudo aquilo que vier nas suas mãos para você fazer, certamente você vai fazer bem feito, certamente você vai fazer com qualidade, certamente você vai dar o seu melhor. Por quê? Porque na palavra de Deus não tem lacunas. Nela contém tudo aquilo que é útil para o homem, tudo que é necessário. A palavra de Deus nos ensina a sermos, a compormos uma família, sermos bons pais, bons filhos. A palavra de Deus nos ensina a vivermos em comunidade, como igreja. A palavra de Deus nos ensina a sermos bons profissionais. A palavra de Deus nos ensina sobre sermos bons administradores, bons líderes. Em todas as áreas, a palavra de Deus tem uma resposta e tem uma orientação para nós, de maneira que, se aplicarmos ela, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos bem-aventurados. A palavra de Deus, ela é perfeita e não tem como nós conseguirmos um resultado melhor para as nossas vidas sem ela. Ela é o manual perfeito para as nossas vidas. Deus, Ele quer que sejamos bem-aventurados. Neste vídeo, nós pudemos aprender 4 pontos muito interessantes nesses versículos. Em primeiro lugar, devemos ser praticantes da palavra de Deus. O que causa transformação é desejar praticar a palavra de Deus, colocá-la em prática. Segundo lugar, devemos nos autoexaminar, usar a palavra como espelho. Ao meditarmos nela, fazer um autoexame. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é libertadora. Certamente, se praticarmos a palavra de Deus, desfrutaremos da liberdade em Cristo Jesus. E em quarto lugar, a palavra nos faz bem-aventurados. Seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos, porque ela tem orientação para todas as coisas em nossa vida. Veja quão gloriosa é a palavra de Deus. A proposta é colocarmos ela em prática, e é difícil, mas o Espírito de Deus ajuda. E ao colocarmos em prática, seremos livres. Ao colocarmos em prática, seremos bem-sucedidos. Deus quer isso para as nossas vidas, liberdade e bem-aventurança. Que você possa, através da palavra de Deus, viver a liberdade em Cristo e ser bem-aventurado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Paz.